Só, você tem muita dor de cabeça? Geralmente, às vezes, a gente tem uma dor de cabeça aqui, outra ali, mas você é daquelas pessoas que tem muita, mas muita dor de cabeça. Algumas pessoas, elas passam por esse problema frequentemente. Mas será que é normal sentir dor de cabeça, minha gente? Hoje eu vou conversar agora mesmo, via Meet aqui, com o nosso neurologista, Apolônio Peixoto. Ele já está aqui ao vivo junto conosco. Bom dia, doutor Apolônio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Manhã da Gente. Colocar ele aqui na nossa tela aqui. Deixa eu ver se ele volta. Tá ok aí? Ele tá pela internet e aí tá ok, não tá? Tá ok? Coloca aqui na nossa tela aqui. Opa, doutor Apolônio, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tejarapuã, bom dia, Manhã da Gente. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, viu? Fala pra gente por que, né, essa dor de cabeça. A gente que tem dor de cabeça direto, ou algumas pessoas que passam por isso, né, o que seriam essas dores de cabeça? Então, a dor de cabeça, ela é um dos sintomas e também uma das doenças mais comuns que existem, né? Então, tem uma estimativa de que 90% dos homens e até 98% das mulheres, ao longo da vida, vai sofrer de algum tipo de dor de cabeça. E a dor de cabeça, ela tanto pode ser a própria doença, ela pode ser a causa dela mesma, ou ela pode ser um sintoma de outra doença. E é aí que a gente se preocupa mais, como, por exemplo, no caso de um tumor cerebral, no caso de um aneurisma, no caso de um AVC. Bora lá. Cada pessoa tem uma dor de cabeça, às vezes diferente. Tem gente que diz, eu tô com enxaqueca. Dor de cabeça e enxaqueca, tem alguma coisa a ver? Não, é diferente. A dor, eu acho, da enxaqueca é um pouco mais intensa, né, doutor? A enxaqueca, ela é uma doença, né? Que um dos sintomas dela é a dor de cabeça, mas também tem outros sintomas, e ela é um tipo de dor de cabeça. Então, a gente costuma generalizar, né, a população, dizer que sofre de enxaqueca, mas a enxaqueca é um tipo bem específico de dor, né, é uma dor de forte intensidade, é uma dor que é mais comum em mulheres, que acontece, geralmente inicia no início da adolescência, vida adulta, mas nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Então, é preciso diferenciar, porque o tratamento pode ser completamente diferente, se for no caso de uma enxaqueca ou se for de outra patologia que esteja provocando essa dor de cabeça. Quais são as causas, né, da dor de cabeça? Explica um pouquinho essas causas. Por que que a gente tem essas benditas dor de cabeça? Eu costumo falar que o nosso cérebro, ele sente a dor como um sinal de alerta para alguma coisa que está acontecendo de errado. Então, ter dor de cabeça nunca é normal. Você pode ter dor de cabeça por estresse, porque não dormiu direito, porque não se alimentou bem, porque não tomou muita água, porque tem um problema na cabeça, um problema neurológico, por um problema no ouvido, por um problema no olho, por um problema nos dentes, por um problema cervical. Então, assim, tem vários tipos de causas de dor de cabeça. A gente tem mais de 150 tipos diferentes de dor de cabeça, né? É verdade, então, doutor. A gente sabe que a gente tem dor de cabeça por conta de muita coisa, né? Homem dá uma dor de cabeça danada, dá não? E mulher, será que dá dor de cabeça, minha gente, também? Dizem isso, né? Esse é um ditado. Eita, que a minha mulher dá uma dor de cabeça danada, né? Mas isso é só uma brincadeira, minha gente. Mas existem tipos de dor de cabeça, dores diferentes. Porque, por exemplo, tem mulheres que quando estão próximo da menstruação, né, naqueles dias, elas já sentem uma pontadinha, ou se não passam um dia inteiro com dor de cabeça quando está, né? Tem gente que fala, é vista. Pode ser a vista, você deve estar forçando muito a vista e aí isso também acomete a dor de cabeça. E fora outras coisas também. Existe uma dor de cabeça que eu quero te perguntar fora essas coisas, que é tipo aquelas pontadas que dá aqui atrás, às vezes dá uma pontada ou outra. Eu não sei o que danado é, mas é como se fosse latejando a cabeça de vez em quando, assim, tum, tum. E aí, isso aí também é o quê? Explica pra gente. Essa dor, primeiro falando aí sobre a questão visual, então raramente um problema na visão vai ser a causa de dor de cabeça. A não ser que seja uma doença como um glaucoma, uma inflamação do nervo do olho, mas isso não é tão comum, né? Essa dor mais comum, que a maioria das pessoas sente, até 20% das pessoas sentem, que é a dor lateja,
que vem enjoo junto com a dor, que pode vir tontura, que tem sensibilidade à claridade, ao barulho, esse tipo de dor é a enxaqueca, que é mais comum nas mulheres e que pode piorar próximo do período menstrual por conta da variação nos níveis de hormônio. Então, há uma subida de estrogênio, depois uma queda de estrogênio. Isso interfere no organismo feminino, causando, inclusive, o transtorno disfórico pré-menstrual, que é aquele estresse, a mama dolorida, uma dor abdominal, que é a cólica, e associada a isso, a dor de cabeça também. A ansiedade, ela pode vir também a cometer essas dores de cabeça? Com certeza. Então, um dos principais gatilhos para os episódios de cefaleia, que é a dor de cabeça, é o estresse, a ansiedade, a briga com o marido, com o namorado, enfim, no trabalho, é a sobrecarga, é a correria do dia a dia. Então, o estresse, ele libera substâncias inflamatórias no nosso corpo, inclusive no nosso cérebro, que irrita e estimula as terminações nervosas e vai ocasionar um episódio de dor de cabeça. Todo mundo que tem dor de cabeça corre para um analgésico, né? É correto a gente chegar e dizer, não, só tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio, né? E aí, doutor, tomar esse remédio, é bom a gente tomar remédio sem se consultar, sem ir ao médico? Todo mundo tem a facilidade de comprar um analgésico na farmácia, né? Claro. Principalmente para isso. Então, todo mundo tem que ter aquele remédio em casa. Ah, tô com dor de cabeça, vou ali e tomo um remédio. E aí vai tomando. Mas tem gente que tem dor de cabeça, assim, frequentemente, né? Isso aí é um caso mais, assim, para ser investigado. Um caso muito mais grave, eu acho que para ser investigado. Pessoas que têm com mais frequência. Mas uma dor de cabeça de vez em quando. Uma aqui, outra ali, por causa de uma coisinha assim, né? Tipo, sei lá, a mulher tá para menstruar, ou a visão, ou alguma coisinha que aconteceu, de repente deu uma dor de cabeça. Pode se medicar se você tiver, né, um remedinho mais fácil, assim, pelo menos uma vez perdida que a pessoa tenha. Não aquela dor de cabeça frequente, porque aí a frequente eu já acho que já é uma coisa mais grave. É que tem que ser investigado para saber o que é. Então, a orientação é que, assim, se a dor de cabeça é um evento raro na sua vida, você pode, eventualmente, tomar um analgésico, um anti-inflamatório, mas sempre buscando um motivo para aquela dor, né? Se essa dor se torna mais frequente, se é uma dor que se repete mensalmente, se ela se repete pelo menos 3 dias no mês, então essa dor ela precisa ser investigada, ela precisa ser tratada. Inclusive, muitas pessoas que têm dor de cabeça quase que diariamente, elas desenvolvem um novo tipo de dor de cabeça, que é chamado de cefaleia por uso excessivo de analgésico. Então, o analgésico, usado excessivamente ou erroneamente, ele pode, inclusive, ser a causa da dor de cabeça. Inclusive, eu estou aqui agora falando de Fortaleza, do Congresso Brasileiro de Cefaleia, que é dor de cabeça, e uma das aulas do Congresso é exatamente isso, a cefaleia causada por abuso de analgésico, já que todo mundo hoje em dia tem acesso à farmácia, se automedica, não quer parar o trabalho, a faculdade para procurar um médico, mas isso pode piorar a sua dor. Então, se for um evento muito raro, você pode se medicar, né? Usar um analgésico que já tem hábito de usar, mas se isso está se repetindo, o ideal é você procurar realmente especialista, procurar uma ajuda para descobrir e tratar da melhor forma. Você falou em cefaleia, me veio na cabeça um remédio que é parecido com esse nome, acho que é cefálico, é? Eu acho que é um nome assim. Esse remédio Cefalium, Cefalive. Isso, ele é para dor de cabeça ou para enxaqueca? Me tira essa dúvida. Então, o Cefalium e Cefalive, eles são mais específicos para enxaqueca. Eles têm uma substância que é chamada de ergotamina. Essa substância, ela promove uma vasoconstrição, ou seja, ela aperta os vasos sanguíneos. E isso é bom no caso da enxaqueca, mas isso é muito ruim no caso da pessoa ter outras doenças, porque quando você aperta esse vaso sanguíneo, você diminui a oferta de oxigênio para o cérebro, para o coração. Então, há um risco de infarto, AVC, se você fizer abuso desse tipo de substância. Misericórdia. Eu conheço pessoas que tomam 2, doutor. 2 de uma vez só. Tô com uma dor de cabeça, vou tomar esse tal desse remédio aí. E tomam 2 de uma vez só, né? É perigo pra morrer, né? Tá perigo pra morrer, só pode. 2 desses, um já é forte, 2 mais forte ainda, né? O que pode acontecer? Uma pessoa vir tomar 2 medicações de uma vez achando que vai melhorar mais rápido.
Seja desse ou de outro problema, né? Porque a principal questão de abusar de analgésico são os efeitos colaterais. Então, você tem efeitos colaterais para a mucosa gástrica, provocando uma gastrite, efeitos colaterais na função renal, né? Você pode evoluir para uma insuficiência renal, futuramente precisar de uma diálise, efeito colateral de infarto, efeito colateral de doenças neurológicas e até a dependência, né? A pessoa fica dependente de analgésico ao ponto de o cérebro, a cabeça doer na madrugada para fazer a pessoa acordar e tomar um analgésico, que na verdade era uma abstinência e não a dor de cabeça em si. Tem uma pessoa que eu conheço, né, que uma vez na vida perdida, assim, uma vez ou outra, dá uma dor muito forte aqui atrás da cabeça, que é como se fosse enrolando a língua. Isso pode ser o quê, doutor? E enrola a língua assim, que fica sem conseguir nem... Enfim, é uma dor bem rápida e daqui a pouco passa. O que seria isso? Então, para essa região aí, essa região posterior, você tem, assim, alguns tipos de cefaleia que podem provocar dor nessa região. Então, pode ser um problema na coluna cervical, pode ser um problema de um dos nervos que estão ali atrás, nervo occipital, nervo auriculotemporal, pode ser até a elevação da pressão, ela também pode causar uma cefaleia nessa parte posterior, a própria enxaqueca. Então, assim, para diferenciar um tipo de dor de cabeça de outro, é preciso realmente uma conversa longa, com várias perguntas, entender o cotidiano da pessoa, entender os hábitos de vida, ver como é o padrão dessa dor, como ela inicia, como ela termina, quais sintomas associados. Então, assim, é uma vasta gama de perguntas que a gente precisa fazer para poder chegar no diagnóstico, saber qual o principal exame que vai ser pedido e o principal tratamento para melhorar essa dor de cabeça. Maravilha. Depois eu vou perguntar sobre os tratamentos, mas tem uma pergunta aqui da telespectadora. A gente pode colocar a nossa pergunta? Vamos colocar aqui a pergunta. Bom dia. Anticoncepcional causa dor de cabeça, doutor? O anticoncepcional, se ele tiver bem indicado, né, numa paciente que não tenha nenhuma comorbidade, ele geralmente não vai causar dor de cabeça, por ele só. Mas se a pessoa, a mulher, tem a predisposição a algum tipo de dor de cabeça, sim. Inclusive, usar anticoncepcional pode provocar uma doença causada trombose venosa cerebral. É uma trombose de uma veia do cérebro, que essa causa uma dor de cabeça constante, refratária, que piora quando deita, progressiva. E naquela mulher que usa um anticoncepcional que faz a interrupção, então você usa 21 dias e pausa 7 dias. Nesses 7 dias que tem uma queda do estrogênio, então ocorre o mesmo que ocorre no ciclo menstrual sem uso de anticoncepcional. O estrogênio cai e na mulher que tem a enxaqueca, tem uma predisposição a alguma dor, ela pode ter episódios de dor nesse período de queda e depois de subida, quando ela volta a tomar um anticoncepcional. Uma criança, né? Uma criança, quando ela tem muita dor de cabeça, o que pode ser numa criança? A enxaqueca, ela pode já se manifestar na infância, né? Então, a gente tem até alguns sintomas que não são diretamente ligados à enxaqueca, mas uma dor abdominal, uma criança que sente uma dor abdominal do nada, uma criança que reclama de tontura do nada. Então, são síndromes que estão associadas à enxaqueca na infância. Então, pode ser uma enxaqueca ou pode ser outro problema neurológico. A gente sabe que também tem as malformações cerebrais, uma criança que não teve um cérebro bem formado, tem a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido na cabeça. Os tumores cerebrais da infância também precisam ser lembrados. Então, são um pouco diferentes dos adultos, mas também tem uma vasta gama de possibilidades na criança e no adolescente. Qual que é o melhor tratamento, né, para dor de cabeça? Existe? Para dor de cabeça, para enxaqueca, né? Qual seria o melhor tratamento? Olha, nesse exame de prática, eu posso te afirmar que o melhor tratamento para dor de cabeça é mudança nos hábitos de vida. Então, inclusive eu tenho enxaqueca desde os 8 anos, foi um dos motivos que me levou a especializar nisso. E eu só consegui ter um bom controle da minha enxaqueca quando eu comecei a fazer atividade física diária, quando eu comecei a tomar 3, 4 litros de água por dia, quando eu comecei a ter um sono regular, quando eu comecei a ter uma alimentação saudável e ter um controle de estresse dentro das minhas possibilidades. Então, assim, o melhor medicamento é ter uma vida saudável. Agora, o melhor medicamento farmacológico para dor de cabeça
Aí vai depender da sua idade, das suas doenças, do tipo de dor e da doença que está provocando essa dor de cabeça. Existem vários tipos de analgésicos, né? Na farmácia. Aí a gente fica, qual será que é o melhor? Será que esse aqui é melhor do que esse? Será que esse aqui é melhor do que esse? Qual o melhor para dor, né? Existe o melhor para dor ou qualquer um daqueles tem a mesma substância, só muda nomes? Não é que exista um melhor para dor, né? Então, depende do tipo de dor. Então, você tem os analgésicos, você tem os anti-inflamatórios, você tem os opioides como Tramal, morfina, você tem os triptanos, que é o Sumax, Naramig, e você tem aqueles ergotes que você citou, que são o Cefalium, Cefalib. Então, o melhor para enxaqueca, por exemplo, seria um triptano. Já o melhor para uma dor causada por uma artrite cervical seria um anti-inflamatório. Já o melhor para uma cefaleia tensional poderia ser um analgésico. Já o melhor para uma dor de cabeça causada por um tumor seria um opioide. Então, assim, depende da causa, né, da dor. Isso. Tem que investigar. Doutor, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, bem rapidinho, tem pessoas que gostam de beber uma, né? Hoje é sexta-feira, sábado, domingo, engancha na bebida, né? E aí no outro dia sempre acorda com ressaca, com muita dor de cabeça. Aí já tem gente que faz, vou tomar meu kit antes para que eu não tenha nada no outro dia. E acorde ótima, né? Tem gente que é assim. E aí, o que é que você indica, né? Para essas pessoas que bebem no outro dia fica com ressaca. Principalmente o vinho, né? Tem algumas bebidas que dão ressaca, né? Aqueles vinhozinhos doce. Minha gente, olha, e aí no outro dia a gente fica com aquela cabeça pesada. Mas já tem gente que diz, tem um kit, que vende até na farmácia lá, que aí as pessoas dizem, não, toma esse kitzinho antes, aí você vai beber tranquilamente, no outro dia você nem sente nada, nem sente ressaca, nem nada. E aí, o que é que você me diz? Então, é verdade, o álcool, né, é um dos gatilhos para vários tipos de dor de cabeça. Geralmente, quem abusa do álcool vai ter a ressaca, vai sentir essa cabeça pesada, no dia seguinte vai ter vômito. Então, o ideal é você se prevenir, se programar. Se você puder não beber, melhor, porque o álcool, ele é uma droga, né, apesar de ser liberado à venda em qualquer lugar, é uma droga e vai provocar outras doenças no seu organismo, além da dor de cabeça. Mas você vai beber, ok. Então, no dia anterior à bebedeira, você vai se alimentar melhor, você vai comer mais frutas, legumes, verduras, tomar mais água. Durante o período que você estiver bebendo, também vai se alimentar, de preferência com comidas não pesadas, porque se você vai beber com hambúrguer, é diferente de você ir beber com um chips de batata doce, por exemplo. Então, comer alimentos mais leves, mas comer durante o período que está bebendo, beber álcool e beber muita água em paralelo, procurar não misturar vários tipos de álcool e, no final do período da bebedeira, aí sim você pode tomar um analgésico, se você já tem o hábito de ter uma dor de cabeça após isso. Mas tomar antes da bebedeira não vai ter muito resultado. Muito bem, viu? Eu ia finalizar minha pergunta, mas só tenho mais uma pergunta para fazer, bem rapidinho, né? Pessoas que são hipertensas geralmente dizem, tô com muita dor de cabeça, será que a minha pressão aumentou? Isso também causa dor de cabeça, né? Quando a pressão tá um pouco mais alta, doutor? Então, isso na verdade é mais um mito do que uma verdade, certo? Então, a hipertensão, ela é uma doença que pode ser assintomática. Então, você pode estar com a sua pressão 24/15, super alta, e não estar sentindo nada. Mas o que acontece? Quando você tem algum tipo de dor, seja dor na cabeça, seja dor nas costas, seja dor no joelho, a sua pressão ela vai subir, porque o corpo entra num estado de estresse, libera catecolamina, e isso vai fazer a sua pressão elevar. Então, não é que a pressão alta provocou a dor de cabeça, mas a dor de cabeça ela pode elevar a pressão. Porém, algumas pessoas, quando tem aumento da pressão, elas podem sim ter uma dor de cabeça associada ao aumento da pressão, mas não necessariamente foi a pressão alta que causou a dor de cabeça. A dor de cabeça está ali como um sintoma associado, como também poderia ter, por exemplo, a pressão alta e uma falta de ar, a pressão alta e uma dor no peito, então é um sintoma associado. É verdade. Muito obrigada, doutor Apolônio, por você ter vindo aqui, se disponibilizado um pouquinho aí para tirar um tempinho, né, para falar um pouco sobre a dor de cabeça, que as pessoas às vezes acham que é coisa boba, que é uma besteirinha, mas que também pode ser um problema, né, de saúde muito grave, né, se não tratado. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, eu queria só deixar uma mensagem aqui referente ao ambulatório que a gente tem no Hospital Metropolitano, ambulatório de dor de cabeça, que funciona toda segunda-feira. Então, se você sente dor de cabeça com frequência e precisa de ajuda, atendimento ao ambulatório do SUS, você procura a sua UBS, procura um hospital, pede um encaminhamento para o ambulatório de cefaleia do Hospital Metropolitano. Se puder colocar meu nome no encaminhamento, vai direcionar melhor, então, a Apolônio Peixoto, e a gente vai estar lá para atender e ajudar da melhor forma. Ai, obrigada, muito obrigada mesmo, viu? Olha, a gente faz um pequeno intervalo, espero